Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre eventos societários que poucos explicam. Quais eventos são esses? Bonificação, desdobramento, grupamento, aumento de capital social, follow-on e redução de capital social. No geral, na internet você vai encontrar vídeos específicos, mas não englobando todos esses temas num vídeo só. Por isso, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tipo de vídeo desse estilo. Então vem comigo. E nessa nossa aula, nós iremos tratar dos temas ponto a ponto. Começando por bonificação, depois nós iremos passar por desdobramento, grupamento, follow-on / subscrição e por fim redução do capital social, que poucos comentam. Começando então por bonificação. E o que seria a bonificação afinal de contas? A bonificação é um evento societário, como esses outros que eu vou tratar nesse vídeo. Mas Luan, o que seria um evento societário? Um evento societário é qualquer acontecimento numa empresa que está na Bolsa de Valores, que de alguma forma tem algum impacto relevante perante os acionistas. Por isso, um evento da sociedade. Então, vai atingir os acionistas que fazem parte dessa sociedade. Quando você compra uma ação, você se torna um acionista. Então, você passa a fazer parte dessa sociedade. E é preciso que, então, você entenda esses eventos societários importantes. E a bonificação é um dos eventos que acaba sendo mais falado na internet, gera mais engajamento das pessoas, porque é uma forma de remuneração dos acionistas. Os outros que eu vou tratar aqui não são formas de remuneração, não necessariamente. Já a bonificação é uma forma de remuneração, assim como os dividendos, os juros sobre capital próprio e a recompra de ações. Só que, enquanto no dividendo e no juros sobre capital próprio você recebe dinheiro diretamente na sua conta, lá na corretora ou no banco onde você investe em ações, e na recompra de ações a empresa está recomprando ações do mercado justamente para reduzir o número de ações em circulação para tentar fazer com que a ação suba, na bonificação, na verdade, a empresa ela te entrega novas ações que ela acabou de emitir. Sim, a empresa vai lá, ela tem, por exemplo, 100 milhões de ações e ela vai fazer uma bonificação. Ela vai emitir mais ações, por exemplo, 10% dessa quantidade já disponível, então de 100 milhões iria para 110 milhões, mais 10%, e esses 10% vão para o acionista, vão para você que tem ações de determinada empresa da Bolsa de Valores. Então, na prática, você recebe novas ações que foram emitidas recentemente pela empresa e que você tem direito justamente por ser dono de uma participação naquela empresa. E você precisa ser dono numa data em específico, que se chama data com o direito da bonificação. E eu vou trazer aqui para vocês exemplos para que você vislumbre isso na prática, que eu não quero deixar apenas teórico. Comigo aqui é na prática para que você absorva de fato o conteúdo. E aí, começando aqui pelo primeiro exemplo, que é um exemplo recente, temos o caso da CEMIG. Ela acabou de fazer uma bonificação. E olha o que acontece na bonificação. Nada melhor do que olhar o exemplo na prática. Primeiro, a bonificação é um aumento do capital social. Em todos os casos tem um aumento do capital social. E aí, para quem não sabe o que é aumento de capital social, ou o próprio capital social, quando você abre uma empresa, qualquer empresa, ela tem um capital social, que é o capital da sociedade, é o dinheiro ou os bens e direitos que os sócios que estão criando a sociedade colocaram nela. Então tem o patrimônio do sócio e a parte do patrimônio do sócio que foi colocada para constituir, criar a sociedade nova é o capital social. E esse capital social ele é dinâmico, ele sobe, ele pode cair. Então ao longo do tempo ele vai se modificando, porque mais dinheiro pode entrar na companhia. Os sócios podem colocar mais dinheiro na empresa. Veja, vamos supor que você tem uma empresa que vocês colocaram 50 mil reais nela. Só que no futuro, vocês estavam querendo crescer, mas sem buscar dinheiro no banco. E aí o que vocês acabam fazendo? Tirando dinheiro do bolso e colocando mais dinheiro na empresa. Logo, você vai estar o quê? Aumentando o capital social da sua empresa. E aqui eu já dei uma palhinha do follow-on na prática. É quando os sócios decidem colocar mais dinheiro na empresa. Por que você faria isso? Porque você quer crescer a empresa, quer fazer uma aquisição, quer expandir os seus negócios, seja lá qual for o motivo. Só que no caso da bonificação, não tem dinheiro novo entrando na empresa. Ao contrário desse caso de você integralizando mais dinheiro na empresa, aqui não. Aqui a empresa só vai aumentar o capital social a partir de reservas que ela já constituiu ao longo do tempo. Porque é uma empresa mais antiga, a CEMIG, por exemplo, foi acumulando lucros ao longo do tempo, lucro acumulado, e aí em determinado momento a empresa concluiu:
vamos integralizar esse lucro acumulado no capital social da empresa, que também não deixa de ser uma reserva. E para isso, como a gente está aumentando o capital social, a gente precisa aumentar proporcionalmente o número de ações. E aí, como a gente está imprimindo novas ações, assim como o governo imprime dinheiro, a gente precisa pegar essas ações e dar para quem? Vender no mercado? Não, não é dinheiro novo. Eu preciso entregar aos acionistas e aí a cotação da empresa precisa ser ajustada. Porque veja, não é dinheiro novo. Eu só estou readequando a quantidade de ações da empresa. Então eu tenho que abaixar o preço da companhia para ficar um preço justo. E aí eu entrego essas ações para os acionistas. E aqui então não foi diferente, em que a CEMIG saiu de um capital social de 11 bilhões de reais, e aí já saiba ler o que está nesses comunicados, nesses fatos relevantes. Aqui tá 1.000, mas não é 1.000 ou milhão, aqui são 11 bilhões. É apenas para não encher de zeros dentro de um documento. Esse saiu de 11 bilhões para 14 bilhões, ou seja, teve um aumento aí próximo de 3 bilhões. E para isso, a empresa emitiu 660 milhões de ações aproximadamente. Então, ela imprimiu mais 660 milhões de ações para fazer jus a esse aumento de capital social. E aí, por mais que na bonificação a ação entre na sua conta da corretora sem que você pague nada por isso, é preciso para fins tributários, fins fiscais, imposto de renda, que haja um valor para essa bonificação. Como se fosse um custo médio de aquisição, mas não foi uma aquisição, para cada ação que você recebe na sua conta por conta da bonificação. E aqui no caso da CEMIG, o valor foi de R$5. Então veja, por mais que a ação entre na sua conta sem pagar nada, é como se você tivesse pago apenas para fins tributários R$5, porque essas novas ações que vão entrar na sua conta vão alterar o seu preço médio. Eu já vou mostrar como. E aí veja como que a empresa fez essa bonificação. Como que na prática ela aumentou o capital social? E ela descreve aqui pra gente, por mais que com seus termos técnicos, mediante a capitalização de 1,8 bi provenientes da reserva de capital e mais 1,4 bi da reserva de retenção de lucros. E aí você vai se perguntar onde que está o documento que trata dessas reservas? E aí você entra no balanço patrimonial. Todos esses documentos estão no site de relações com investidores da empresa. E aí quando você vem no balanço patrimonial, que é uma das 3 peças mais importantes contábeis de uma companhia, de uma empresa, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa e demonstrativo de resultado de exercício, no balanço patrimonial você tem os ativos, passivos e patrimônio líquido. E é na parte do patrimônio líquido que você vai encontrar o capital social e as reservas. Então a gente tem que puxar aqui para a parte do passivo, porque tecnicamente o patrimônio líquido está no passivo total, que não deixa de ser um passivo, porque o patrimônio líquido é o dinheiro dos acionistas e a empresa, entre aspas, bem entre aspas, deve alguma coisa para o acionista. Então você tem isso aqui no passivo. E olha só o patrimônio líquido, está aqui. E aí dentro do patrimônio líquido temos algumas contas. Você tem a conta do capital social, que é o que nos interessa, 11 bilhões, então ele vai subir para os 14 bilhões. E aí você tem as reservas de capital e de lucros. Só que a CEMIG informou que uma parte é reserva de capital e outra parte é reserva de lucros. Então o que ela vai fazer? Ela vai tirar um pouco da reserva de lucros e um pouco da reserva de capital e vai pegar esses dois aqui e colocar aqui dentro. Então uma mera transferência de contas vai tirar daqui, daqui e mandar para cá. E aí emite novas ações. E no caso da CEMIG, houve uma proporção bem interessante de aumento de capital social, porque foi uma proporção de 30%, ou seja, para cada 100 ações que você eventualmente tivesse da CEMIG, você recebeu 3 ações, 30%. Sendo que, se você tiver um número que seja fracionado, por exemplo, supondo que você tivesse aqui um número de 33 ações de CEMIG. Você foi comprando no mercado fracionário e chegou a 33 ações. Nesse caso, você vai receber 30% nesse caso da CEMIG, recebendo 9,9 ações. Mas dá para receber 9,9 ações? Não. Você vai receber 9 ações e o 0,9 você vai receber a título de sobra, mas você vai receber o dinheiro na sua conta, o dinheiro correspondente a esse que seria 0,9 ações. Por quê? Porque afinal de contas não dá para a gente ter 0,9 ação, de tal modo que você vai ter o dinheiro na sua conta. A própria empresa vai vender isso aí e na corretora já vai entrar na sua conta o valor correspondente. E a empresa informa as datas. A data com, aqui no caso foi dia 29/4 de 2024, e a data ex, 30/4 de 2024. Na data com é a data máxima que você vai ter direito a essa bonificação. Já na data ex,
mesmo comprando a ação, você não vai ter direito à bonificação, você já vai comprar com o preço novo da ação, já ajustado por conta da bonificação. E no dia 3/5 seria a data em que você teria a bonificação creditada na sua conta lá da corretora. E aí, veja como ficaria no imposto de renda esse caso da CEMIG. E aí, para os próximos casos que eu vou trazer aqui, é só você lembrar do caso da CEMIG, vai se aplicar em todos os casos. No imposto de renda, vai alterar o seu preço médio, porque você vai receber ações a um preço médio de R$ 5. Então veja, se você tivesse 100 ações de CEMIG a R$ 12, qual seria o seu custo médio de aquisição total, preço médio total? É as 100 ações multiplicadas pelo seu preço médio, R$ 12. Então, 100 multiplicado por 12, você teria um preço médio total, custo de aquisição total de R$ 1.200. Só que você recebeu 30 ações a R$ 5. Lembra, os R$ 5 não foi o que você pagou, você não pagou nada, é só para fins tributários. Então, R$ 30 multiplicado por R$ 5 é como se você tivesse aqui desembolsado 150. É uma ficção, tá bom? Agora, então, você tem 130 ações e um custo médio total de aquisição de quanto? 1.200 mais 150. E qual vai ser o seu novo preço médio, então? Preço médio individual, que era de R$ 12 aqui. Vai ser 1.350, que eu divido pelo novo número de ações que vai estar na sua conta. Então, meu novo preço médio será de R$ 10,38. E isso você vai adotar em outras ações da sua carteira que tenham feito bonificação. Sendo que a bonificação em si, ela é isenta de imposto de renda. Então você recebe as ações sem pagar nada. Mas, se eventualmente o preço da ação subiu para R$ 11 e eu vendi as minhas ações bonificadas, agora eu tenho um preço médio de R$ 10,38, aí eu tive um ganho de capital. Por conta disso, eu posso ser obrigado a pagar imposto de renda se eu não tenho prejuízos acumulados para compensar no imposto de renda ou se eu vendi uma quantidade de ações já no mês que supera R$ 20.000. Aí eu vou ser obrigado a pagar imposto de renda. Então só toma cuidado com isso, porque dependendo do preço da ação bonificada, que pode ser maior ou menor que o seu preço médio, isso vai impactar depois no imposto de renda ou quando você for apurar ganho de capital que você tem na Bolsa de Valores. Um outro caso recente de empresa que fez bonificação foi a Klabin. E como foi o caso da Klabin? Ela anunciou via fato relevante aumento de capital social, então veja como isso se repete, no valor de 1,6 bilhão de reais, mediante o quê? Capitalização do saldo de reserva para investimentos e capital de giro. Veja que ela utilizou um outro tipo de reserva. E aí como que você encontra essa reserva no balanço patrimonial? Na verdade, quando nós vamos para o balanço patrimonial da Klabin, essa reserva que ela citou para investimentos e capital de giro faz parte aqui da reserva de lucros. A própria Klabin traz um relatório nesse sentido. Basta você clicar aqui em Ctrl F e buscar aqui a reserva de investimentos e capital de giro, que está no item 22.3 aqui desse relatório, que são as demonstrações contábeis completas da empresa. E aí ela explica que a reserva para investimento e capital de giro é uma parte da reserva de lucro constituída justamente para isso, para assegurar os investimentos da Klabin e a necessidade de capital de giro, que é o capital de curto prazo. Portanto, na prática, a Klabin vai fazer o quê? Tirar dinheiro da sua reserva de lucro e passar para o capital social. Acho que já deu para entender isso. E no caso da Klabin, não foi uma bonificação de 30%, porque o aumento de capital social foi de 10%. Então você vai receber 10% a mais de ações na sua conta. Sendo assim, para cada 10 ações de Klabin, o acionista recebeu uma ação. A cada 100 ações, 10 ações, 1.000 ações, 100 ações foram recebidas e assim sucessivamente. E no caso, o custo da ação bonificada foi de R$ 2,84, muito provavelmente abaixo da maioria dos preços médios dos investidores. Sendo assim, impacto no imposto de renda. Isso deve ocasionar no futuro um ganho de capital maior, eventualmente. Então, na maioria dos casos, para fins de ganho de capital futuro, pagar imposto de renda no futuro, a bonificação pode ser algo ruim, porque ela acaba o quê? Abaixando seu preço médio, então ela faz seu preço médio cair, porque geralmente o custo da ação bonificada é menor que o seu preço médio, e aí no futuro, se a ação continuar subindo e tal, você pode ser obrigado a pagar um imposto de renda maior caso você venha vender as ações. Só que é um risco baixo, precisamos concordar. Por quê? Porque no geral, quando ocorre a bonificação, a ação já cai para se ajustar a nova quantidade de ações disponível no capital social da empresa. Outra empresa que também costuma fazer bonificações, a Itaúsa, com uma certa frequência inclusive. E no caso da Itaúsa, a bonificação geralmente é de 5%. Essa aqui foi a última bonificação anunciada pela Itaúsa em novembro de 2023. Foi um aumento de capital social no valor de 8,8 bilhões de reais. E de onde que saiu
esse aumento? Saiu da reserva de equalização de dividendos, da reserva de capital de giro, tudo parte aqui da reserva de lucros da Itaúsa e reserva para aumento de capital da companhia. No total, aumentou-se em 5% seu capital social, saindo de pouco mais de 63 bilhões, é o que está aqui, ó, capital social realizado, 63,5 bilhões para 73 bilhões. Olha só como ela já colocou isso no seu balanço patrimonial. E aí foi isso que aconteceu. Foi para 73 bilhões de reais. E aí veja que a bonificação pode ocorrer por alguns motivos. Por exemplo, o caso da Itaúsa. Ela disse que esse aumento de capital social permitirá a negociação a um patamar mais acessível de preço. Então, um primeiro motivo que a empresa pode trazer para você, acionista, é o aumento de liquidez. Porque se antes eu tinha uma ação que custava R$10 e agora ela passará a custar R$9 por conta da bonificação, isso vai fazer com que as pessoas, pelo menos psicologicamente, entendam que a ação é mais barata, dá para operar mais com aquela ação. Então o aumento da liquidez acaba sendo uma das justificativas. Uma outra justificativa que as empresas também trazem para a gente é melhorar a estrutura de capital da empresa. Ou seja, simplesmente para aumentar o capital social da empresa, porque aquele dinheiro, quando você tira da reserva de lucro, que tinha uma finalidade específica, e passa para o capital social, isso traz mais robustez no capital social da empresa, fazendo com que ela consiga captar mais dinheiro no mercado com um custo mais baixo. Então é para diminuir o seu custo de captação de mais dinheiro quando ela precisar. Não é o caso porque ela não está captando agora, mas ela já está prevendo isso e se antecipando. E, obviamente, esse dinheiro que está sendo integralizado no capital social não pode ser distribuído como dividendo, salvo se a empresa reduzir depois o seu capital social. Eu já falarei sobre isso na parte de redução do capital social. E nesse caso da Itaúsa, veja qual foi o custo da ação bonificada, R$ 17,91, ou seja, acima do preço médio da maioria dos investidores, já que a Itaúsa custa menos de R$10. Sendo assim, nesse caso, vai ocorrer o quê? O aumento do preço médio, não a queda como na maioria dos casos. E isso até que é bom, porque daí no futuro você vai eventualmente pagar menos imposto de renda. Claro, se você fizer alguma venda. Se não fizer nenhuma venda, aí não é o caso. Agora que a gente superou o tema bonificação, vamos falar do desdobramento. E tivemos um caso recente muito importante, o desdobramento das ações do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, para você que eventualmente não viu isso acontecer, hoje está custando R$ 28,00 e estava custando mais de R$ 50,00. Por que isso aconteceu? Por conta do desdobramento. E o desdobramento era um tema muito recorrente, principalmente entre os anos de 2019 e 2020, quando a Magalu, a Magazine Luiza, estava crescendo muito em cotação e aí ocorriam diversos desdobramentos das ações. Mas o que seria o desdobramento na prática? É muito simples de entender. No desdobramento, você também tem um maior número de ações da empresa. Assim como na bonificação, você vai aumentar a chamada base acionária, ou seja, a quantidade de ações da empresa. Por exemplo, Banco do Brasil. Qual é a base acionária atual? Basta você vir aqui no Investidor 10, clicar em Empresa, vai ser direcionado aqui para baixo e aqui a quantidade de ações. Vou mudar para valores detalhados, 5,7 bilhões de ações. Só que antes do desdobramento, você tinha 2,8 bilhões de ações. Então o aumento da base acionária é isso, é você multiplicar o número de ações. Só que diferentemente da bonificação, você não está promovendo um aumento do capital social. Você não está aumentando o capital social da empresa. Porque você não está pegando, por exemplo, uma reserva de lucro ou parte de uma reserva de capital e jogando para o capital social como nós vimos no caso da bonificação. Você simplesmente só está desdobrando, cortando ações em pedaços. A empresa corta ações em pedacinhos, só para fazer com que essas ações, individualmente, cada uma delas, tenha um preço menor, melhorando a liquidez. Então a finalidade também é aumento de liquidez, mas é só essa finalidade, não tem mais outras como no caso da bonificação. É só para aumentar a liquidez e facilitar o acesso ao pequeno investidor que acaba não comprando um lote inteiro de 100 ações quando a ação está custando 50, 60 reais. E aí note o que aconteceu no Banco do Brasil. Em dezembro de 2023, ele anunciou que haveria um desdobramento de uma ação para cada ação existente do Banco do Brasil, ou seja, dobrou a base acionária. Então, para cada ação, ia surgir mais uma nova. Dobrou. É por isso que a base acionária saiu de 2,8 bilhões para quase 5,8. Teve uma dobra. E aí o que acontece na prática? Aumenta-se a liquidez. Mas, dividendo por ação reduz pela metade, lucro por ação reduz pela metade. Claro, você
simplesmente cortou a ação em dois pedaços. Na verdade, na prática, o que você teve? Uma ação, você cortou pelo meio, passaram a ser duas ações. E aí, a ação que custava 50 e poucos reais, cada uma passou a custar 20 e poucos reais. Só foi feito isso para gerar mais liquidez. E qual é o impacto disso no imposto de renda? Na verdade, você só vai mudar o número de ações, porque o seu custo médio não vai ser alterado. O custo médio de aquisição não muda nada. Porque se eu tinha, por exemplo, 5 mil ações a 30 reais, agora que teve desdobramento, meu preço médio vai cair para 15 reais, só que eu tenho 10 mil ações. Eu tinha 5 mil, passei a deter 10 mil, 15 reais. Só que o custo total de aquisição não muda, porque nesse caso, qual era o meu custo total de aquisição? 5 mil vezes 30, custo total de 150 mil. Ok. Agora que eu tenho 10 mil ações a 15 reais, qual é o meu custo médio total? Também 150 mil. Então no imposto de renda você só vai mudar o número de ações. Acaba sendo mais simples, não muda o preço médio. O preço médio total. Só muda o preço médio individual porque você cortou a ação pela metade. E não necessariamente é cortar pela metade. Você pode ter desdobramento de 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30. Depende do caso, e quem decide isso é a própria empresa. E aí, na prática, como que funciona? O Conselho de Administração da empresa, que é o maior órgão de administração da empresa, conclui pela possibilidade de fazer isso, encaminha isso para a Assembleia de Acionistas, a Assembleia aprova, e aí depois disso, o desdobramento é feito em determinadas datas específicas. Só que no caso de bancos, ainda há necessidade de aprovação do Banco Central. É por isso que o Banco do Brasil comunicou em abril que o Banco Central autorizou esse desdobramento. E aí, o banco finalmente trouxe as datas específicas. Data base do split. Split é a mesma coisa que desdobramento no Brasil. Seria 15/4. E aí, no dia 16, as ações do Banco do Brasil já passaram a ser negociadas com essa nova base acionária, com esse novo número de ações. Foi apenas isso que aconteceu. Então olha a diferença da bonificação. Na bonificação você aumenta o capital social, porque você tira dinheiro de uma conta do patrimônio líquido, reserva de lucro, reserva de capital e passa para o capital social. No desdobramento não tem nada disso. Você só vai multiplicar o número de ações. Você só vai cortar ações em pedacinhos para aumentar a liquidez do papel. E aí modifica a cotação. E aí temos o caso do grupamento, que é justamente o caminho inverso do desdobramento. O grupamento, e eu vou trazer aqui para vocês o exemplo com o IRB, ele ocorre justamente quando a empresa decide o seguinte: a cotação está muito pequena e caso você não saiba, na nossa Bolsa de Valores, a ação não pode custar menos de R$1. Existe um período em que a empresa pode custar menos de R$1, só que depois disso ela precisa dar um jeito de arrumar essa situação, senão ela pode ter penalidades aplicadas pela Bolsa de Valores, a proibição de penny stock no Brasil. Então não pode ficar abaixo de R$1. E aí o grupamento é uma medida para fazer com que a ação que está custando centavinhos passe a custar mais de R$1. Então se você tem, por exemplo, uma ação custando 50 centavos, você pode fazer um grupamento, agrupar ações, que no Brasil a gente chama também de implit, para fazer o quê? Para fazer com que essas duas ações de 50 centavos se unam em uma para que ela custe pelo menos R$1. Pelo menos. E aí o IRB fez um grupamento nesse sentido, mas foi um grupamento de proporção de 30 ações convertidas em uma. Olha só que loucura. 30 ações de IRB se tornaram apenas uma ação. E por que isso foi feito? Porque IRB chegou a centavos. E aí, por que ela chegou a centavos? Porque ela caiu muito. Uma empresa que teve diversos problemas e vem se recuperando agora. E aí, como ela precisava resolver esse problema da penny stock, ação abaixo de R$1, ela já fez um grupamento para 30 ações. 30 ações de IRB se tornaram apenas uma. E é por isso que hoje uma ação de IRB custa mais de R$40. Ela custava centavos. É como se você pegasse e colocasse numa cesta um pacotão de 30 ações, juntasse tudo, misturasse, fizesse uma fusão ali, e aí isso passasse a ser apenas uma ação com um preço correspondente às 30 ações anteriores. Isso é bom ou ruim? Olha, é ruim, porque diminui a liquidez do papel e é um sinal para o mercado de uma empresa que não está indo bem. Então, nesse sentido, é ruim. Então, ao contrário do desdobramento, no grupamento você diminui a liquidez das ações, o número de negócios, de pessoa comprando e vendendo. Porque com a ação custando R$40, pessoas que antes compravam a centavos talvez não comprem a R$40. É o efeito psicológico. Então, é basicamente isso o grupamento. Assim como no desdobramento, não vai mudar o seu preço médio total, você só vai alterar o número de ações lá no seu imposto de renda. Só isso. E aí, para falar de subscrição ou follow-on, eu vou trazer o caso das Casas Bahia, antiga Via Varejo, antiga Via. Porque no caso do follow-on, ou oferta pública secundária de ações, nesse caso, você tem um aumento de capital social, assim como na bonificação. Mas
Ao contrário da bonificação, eu coloco mais dinheiro na empresa. É quando a empresa vai ao mercado e fala o seguinte: estou precisando de grana, seja qual for o motivo, ela vai especificar o motivo no fato relevante. Investidores, por favor, tragam dinheiro para dentro da companhia. Fazendo isso, a gente vai entregar novas ações para vocês. Então ocorre a emissão de novas ações, assim como na bonificação. Aumenta-se o capital social também, mas tem dinheiro novo entrando na empresa. E aí, se você como acionista da empresa não colocar mais dinheiro na empresa, você vai ser diluído na participação acionária que você tem. Porque agora você tem um novo número de ações, mais dinheiro entrando, e você não vai receber ações de graça, como ocorre na bonificação, já que você não vai receber ações de graça, se você não comprar ações, você vai ser diluído. É um problema ser diluído? Na verdade, nem tanto. Só é um problema ser diluído quando você quer ter uma participação societária bem grande na empresa. Quando você quer, por exemplo, ser um acionista relevante, mas aí teria que ter pelo menos 5% das ações, e a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, não tem essa participação. Então a diluição não é um problema em si, para a maioria dos investidores brasileiros. O problema é que quando a empresa está pedindo dinheiro para o mercado, geralmente, aí você tem que avaliar individualmente, é porque ela não está indo muito bem nos seus balanços, a saúde financeira da empresa não está muito boa. Sabe por que eu digo isso? Porque se a empresa estivesse indo bem, ela não precisaria pegar dinheiro com os acionistas, ela pegaria dinheiro com credores, bancos ou investidores de debêntures, CRIs e CRAs, onde o custo de capital é menor geralmente. Ou então, ela se financiaria através da própria geração de caixa, do que ela realmente gera de caixa com as suas operações. E aí então, se ela precisa pegar dinheiro com os acionistas, algum motivo específico, geralmente não muito bom, tem aí. E aí você precisa investigar como acionista. E o caso da Casas Bahia foi um caso interessante da gente estudar, porque ela publicou aqui um fato relevante, informando uma oferta pública de ações, e aí também informou que daria bônus de subscrição para os seus acionistas. O que é um bônus de subscrição? É só um direito de preferência. Então, quando a empresa vai emitir novas ações para aumentar o seu capital social, que também a gente conhece por follow-on, ela emite bônus de subscrição, manda para os seus acionistas e fala o seguinte: olha, com esse bônus você tem direito de pegar com preferência novas ações a um preço X. Então é uma preferência. Você é obrigado a exercer? Não, é um direito. Você pode vender isso se você quiser. E aí toma cuidado aqui com um detalhe muito importante. Pode parecer bobo, mas tem pessoas que caem. Quando a empresa faz uma subscrição, follow-on, oferta pública secundária de ações, ela emite esses bônus de subscrição e eles podem ser negociados na Bolsa de Valores. E eles possuem um ticker próprio, um código próprio, que é diferente do código da ação, só que pode confundir para quem está começando. Então você vai lá na bolsa, vê que a ação custa R$5, por exemplo, mas o bônus de subscrição custa 50 centavos. E você fala: nossa, olha como a ação da Casas Bahia ou qualquer outra empresa está bem baratinha, vou comprar. Só que você não notou que no final da ação tinha um final 12, 13, final de bônus de subscrição. E aí você acaba se ferrando. Por quê? Porque acaba o período de subscrição, porque tem um período em que você pode comprar essas ações com aquele preço da subscrição. Passou o período, o bônus vira pó. O bônus só servia para isso. Então ele tem data de validade. E aí você fala: o que aconteceu com as minhas ações? Eu perdi tudo. Perdeu. Porque você não sabia que acabou comprando, na verdade, um direito de preferência, não a própria ação. Só toma cuidado com isso. E nesse caso da Casas Bahia, ela pretendia levantar 981 milhões de reais. Quase 1 bilhão, a um preço de 1,26. E sabe o que aconteceu? Ela publicou depois um fato relevante, já com o nome de Casas Bahia, porque ela foi mudando isso ao longo do tempo, informando que, na verdade, o preço da subscrição foi de 80 centavos. Então, uma nova ação emitida da companhia custou 80 centavos e ela pretendia ser mais de 1,20. E na verdade ela levantou menos do que o valor que ela pretendia. E aí você vai se perguntar: por que isso aconteceu? Porque teve uma demanda menor pelas ações. Não é porque a empresa fala o seguinte para o mercado: eu quero que você coloque 1 bilhão na minha empresa, que realmente os investidores vão querer colocar 1 bilhão na empresa a 1,20. Eles podem até colocar 1 bilhão, mas a 80 centavos. Então a ação desaba. E no caso dessa empresa, por que ela fez isso? Porque é um caso em que ela estava precisando de dinheiro para a sua estrutura de capital. É um caso de saúde financeira comprometida. Não são todos os casos em que isso ocorre. Em alguns casos a empresa pode fazer isso simplesmente porque ela entendeu que seria mais barato pegar dinheiro com os acionistas, ou porque ela entendeu que era uma maneira interessante de aumentar a liquidez das ações. Aí é uma decisão da gestão da empresa. Aí você precisa avaliar se faz sentido. Você é obrigado a entrar na subscrição? Não.
existe uma data máxima, você tem um calendário. Quer entrar? Tudo bem. Se não quer, tudo bem também. A vida que segue. Muitas subscrições eu nem olho, na verdade, porque para mim não interessa. Eu só vejo o que é, qual o motivo, se faz sentido para mim, se eu quero aumentar posição naquela empresa. Se eu não quero aumentar posição naquela empresa, eu sigo a minha vida com a posição anterior e está tudo bem. Vou ser diluído? Vou, mas eu não quero ser um acionista super relevante da empresa, nem tenho dinheiro para isso. E provavelmente você também não tem. E ainda temos casos específicos de combinação ali de aumento de capital social. Um caso desses foi o Banco ABC. No Banco ABC, você teve uma situação combinada de juros sobre capital próprio, anunciado pela empresa, mais aumento de capital social mediante subscrição particular de ações, em que você até poderia pegar esse dividendo, esse JCP, e usar para comprar mais ações numa subscrição. Olha só que legal. Então a empresa pode fazer uma combinação também. Ela te entrega juros sobre capital próprio e você pode comprar mais ações numa subscrição. E aí você vai ter bônus de subscrição, vai poder vender ou exercer o bônus. Tem um prazo para tudo isso. Tudo isso depois entra na sua conta. As novas ações vão ser creditadas na sua conta, assim como na bonificação. E é só você acompanhar os fatos relevantes da empresa que anunciou essa medida. Então, veja que existem possibilidades várias de eventos societários, inclusive combinados. Por fim, quero tratar aqui com vocês sobre redução do capital social, que é algo pouco falado. E tivemos um caso recente de Vivo, Telefônica Brasil. E aí o que fez a Telefônica Brasil? Inicialmente ela publicou um fato relevante, trazendo estudos sobre redução de capital social. E aí olha só a justificativa dela. Aprimorar a estrutura de capital da companhia, permitindo flexibilização de alocação do seu capital, gerando equilíbrio. E o valor da redução do capital social seria de 1,5 bilhão de reais. E aí você poderia estar se perguntando, Luan, eu entendi o que é capital social. É o dinheiro que os sócios colocaram na empresa e isso foi lá integralizado na empresa. Mas por que a empresa reduziria o capital social? O que a Vivo quer com isso? Eu não entendi muito bem essa justificativa. Veja, primeiro a previsão legal. Onde está na lei essa situação de reduzir o capital social da empresa? Está no artigo 173 da Lei das Sociedades Anônimas, das sociedades por ações. E as empresas da Bolsa são sociedades por ações. Veja o que diz esse artigo. A Assembleia Geral, então é um tema que tem que ir para a Assembleia, que é o órgão máximo da empresa, poderá deliberar a redução do capital social se houver perda até o montante dos prejuízos acumulados. Então essa é uma situação específica. Não é o caso da Vivo, ela não teve prejuízos acumulados para fazer isso. Então veja que já tem uma situação na lei que se a empresa acumular prejuízos, ela pode reduzir o capital social até o limite dos prejuízos acumulados no seu balanço. Ou se ela julgar que o capital é excessivo. Como assim excessivo, Luan? Ora, a empresa chegou à conclusão de que ela tem muito capital social. E note que o capital social, ele está na empresa, preso lá na empresa. Se eu não tirar ele de lá, esse dinheiro não pode voltar para os acionistas. Então, nesse caso da Vivo, ela entende que há um excesso de capital social, não precisa de tanto capital social. Ela chegou a essa conclusão. E aí, se eu reduzir esse capital social, tirar do capital social, eu tenho que mandar para algum lugar. Para onde que eu vou mandar? Eu vou mandar para a reserva de lucro? Não. A empresa quer reduzir do patrimônio líquido isso aí. Não precisa. Então, ela vai mandar para os acionistas como um dividendo adicional. Veja, é uma amortização do capital social. Esse seria o termo, porque na verdade não é um dividendo, não está saindo lucro. Está saindo do capital social, mas na prática é um dividendo, porque você vai tirar do capital social um dinheiro que estava preso, estava lá cravado na companhia, você reduz, pega essa grana, 1,5 bilhão no caso da Vivo, e com esse 1,5 bilhão você distribui para os acionistas. E é exatamente isso que vai acontecer na Vivo. Ela aprovou essa redução de 1,5 bilhão no capital social, fazendo com que o capital social saísse de 63,5 bilhões para 62 bilhões. E veja o que ela disse, a redução será concretizada mediante restituição aos acionistas, porque o dinheiro já é do acionista. Lembra que o capital social está no patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o dinheiro dos acionistas. Então, se eu estou tirando de lá, tenho que restituir para o acionista, faz parte do acionista, não tem para onde mandar. Então, essa restituição vai ocorrer em moeda corrente, obviamente, do valor de 90 centavos por ação. Então, você, acionista de Vivo, receberá 90 centavos por ação por conta da redução do capital social, que também promove uma redução do patrimônio líquido, porque o capital social é um componente do patrimônio líquido. Sendo que, aqui, por mais que vai haver redução do capital social, não vai haver novo cancelamento de ações. Porque o certo seria, você cancelar ações. Só que a empresa informa que já houve o cancelamento de ações mantidas em tesouraria, que são aquelas ações que a empresa vai comprando nos programas de recompra de ações. Então, essa redução já vai refletir o cancelamento prévio
das ações que já estavam na tesouraria da empresa. Por isso que nesse caso da Vivo, no caso da Vivo, em outros casos pode acontecer, nesse caso não vai haver cancelamento das ações correspondentes a essa redução do capital social. E aí, por fim, a empresa trouxe que a data base seria 10 de abril, é a data com o direito desse dividendo adicional, que é uma mera restituição do capital social reduzido, e que o pagamento vai ocorrer no dia 10 de julho. Só isso. E, obviamente, o preço da ação precisa ser ajustado, porque você está reduzindo o capital social, você está tirando dinheiro da empresa e devolvendo para o acionista. Assim como ocorre um ajuste no caso de um dividendo ou um JCP, nesse caso também ocorre. E note que redução do capital social ocorre muito pouco, porque afinal de contas a empresa entender que há um excesso de capital social, isso é muito raro. Já aconteceu com o Bradespar, quem tem Bradespar há mais tempo sabe disso, mas ocorre de forma rara. Mas já fica aqui para vocês a título de conhecimento. E nesse caso, a liquidez do papel reduziu um pouquinho, mas já havia sido reduzida porque já tinha ocorrido o cancelamento de ações em tesouraria. E a gente viu aqui algumas situações que afetam o seu imposto de renda. A grande maioria dessas situações vai afetar o seu imposto de renda. E precisamos lembrar aqui que o prazo final para a declaração do imposto de renda é no dia 31 de maio. E você não pode perder esse prazo sob pena de você ter o seu CPF bloqueado, tomar multa da Receita Federal, receber notificações, ou seja, dor de cabeça para o investidor, o que você obviamente não quer. E mesmo que o prazo esteja um pouco curto, eu indico para vocês o aplicativo da Grana Capital. Ele vai fazer com que você possa, muito rapidamente, em menos de 5 minutos, adotando a declaração pré-preenchida, mesmo com prazo relativamente curto, você resolver completamente a sua declaração do imposto de renda. Porque no aplicativo da Grana, você pode baixar, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para baixar você não paga nada, é gratuito. Claro, para fazer essa declaração bem rapidamente, em menos de 5 minutos, tem o plano Mais Grana, que é o melhor de todos, mais completo, em 5 minutos adotando a declaração pré-preenchida você já faz. E é muito importante você fazer isso porque em um dia você poderia fazer a sua declaração do imposto de renda, sendo que se você está com prazo curto, você teria que, fazendo isso manualmente, ter um trabalhão. E aqui você vai importar todos os dados da Receita, o aplicativo vai fazer isso para você. É um aplicativo recomendado pela B3, o que te traz muita segurança e por isso é o aplicativo que eu indico para vocês que querem automatizar a declaração do imposto de renda para investidores. Portanto, de novo, dá uma testada, vale a pena, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo uma sugestão de vídeo, se esse vídeo te ajudou, deu um trabalhão para fazer, clica aqui embaixo no botão de gostei para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing, até o próximo vídeo, fui!